Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar a imagem do futebol num dia muito importante para a história do Grêmio. E sempre que há esses acontecimentos, essas partidas marcantes na história, a gente procura trazer personagens que já participaram, né, de coisa parecida. Paulo Pelaipe está aqui. Em 2007, o Grêmio quase foi campeão da Taça Libertadores da América, depois de ressurgir forte no cenário nacional em 2006, sendo que em 2005 o Grêmio disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio hoje, ganhando ou empatando ou perdendo, fazendo gol, vem vivíssimo para chegar nessa condição que chegou em 2007, pelo menos a finalista. E aí vai pegar River ou Lanús. Eu ontem saí daqui, por óbvio, não pude ver todo o jogo do River Plate contra o Lanús. São duas equipes muito parecidas. O Lanús começou a se contentar com o 0-0 e aí tomou um gol do Escoco, que no esforço que não tinha aqui no Internacional, não conseguia ter porque a adrenalina não existia, ele fez o gol, né? E já tem uma estatística impressionante com a camisa do River Plate. Em 14 jogos marcou 12 gols. É quase um gol por partida, incluindo-se aí Campeonato Argentino e Taça Libertadores da América. Hoje tem o Grêmio contra o Barcelona de Guayaquil e lá a imprensa está achando que o Ariel vai marcar gol. Tem essa esperança, tem essa dedução, tem essa aposta que o Ariel vai marcar gol ou até gols contra o Grêmio. E durante a madrugada, o velho foguetório na frente da concentração tricolor. O Grêmio se encaminha e ontem eu fiz a pergunta aqui, ao meio-dia, para o Yura. Anteontem veio o Mazzaropi, ontem à noite veio o César Pacheco. Enfim, pessoas intimamente ligadas à história do Grêmio. Pergunto para o Pelaipe, pergunto para o nosso Thiago José, que está aqui de convidado, o nosso narrador, Maurício Freitas, co-apresentador ou apresentador, né, do nosso Cadeira Cativa e do Preliminar, e também repórter nas horas vagas e outras cositas mais. É hora de surpreender o adversário com uma nova escalação, ou é hora de manter a coerência e escalar Fernandinho? Porque eu não sei, eu estou com um cutuco que ele vai colocar esse Cícero aí, no lugar do Fernandinho. Alguns acham que pode jogar o Jailson no lugar do Michel por força física, pelo embate ser muito forte. Pelaipe, muito obrigado. Eu sei que você veio do aeroporto direto para cá. Muito obrigado pela consideração aí. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Um prazer estar aqui novamente. Eu acredito que o Renato não deva surpreender. Ele vai escalar o que tem de melhor. O Grêmio tem um padrão de jogo. O Cícero não fez nenhuma partida com a equipe do Grêmio, com os jogadores, apenas treinamento, né? Agora vai depender também da condição física, da reação que esse jogador que fez a cirurgia, o volante, Michel. Qual é a reação o que houve de evolução, né? E a evolução e a reação de domingo até hoje, né? O departamento médico, o departamento de fisiologia do Grêmio deve estar acompanhando. O Grêmio tem profissionais competentes nessas áreas, deve estar acompanhando e vai dar uma posição para o Renato, né? Dessas reações do atleta. Se tiver alguma modificação, talvez a única dúvida que possa ter é em função do Michel, para ver qual foi essa reação depois de 90 minutos do jogo contra o Palmeiras, né? Sabe que eu agora estou fazendo um pouco mais de exercício, não muito também, né? Porque senão os caras vão desconfiar também, né? Sim. Para perder um pouco a barriga e tal, para recuperar o fôlego, para animar um pouco mais, porque o exercício faz bem. Faz bem. Então, só que isso aí, para quem faz mais exercícios do que eu, vai ter uma conclusão mais parecida com o que disse o Pelaipe. O passar das horas pode ser bom e pode ser ruim. Sim. Quando o cara toma banho depois de dar uma caminhada de 1h30, 2 horas, logo em seguida, quando relaxa, vem a dor nas pernas, né? Daí que o cara vai sentir. É o mesmo caso do Michel. Ele não sentiu contra o Palmeiras. Agora, o jogador tende a 48 horas depois do jogo sentir de fato como foi. Por que o jogador joga? Por que um time de futebol
ele faz, depois do jogo, ele faz o regenerativo na segunda-feira. Alguns, quando o jogo é à tarde, faz até pela manhã, na segunda-feira, não espera à tarde. Porque o cansaço do jogo de domingo, ele vai surgir no atleta na terça-feira. A terça-feira... Tem toda uma ciência, né? Exatamente. Por isso que a fisiologia explica. Então a gente tem que tem essa vivência de vestiário, que convive com os profissionais, né? A gente, eu sempre procuro assim, dar minhas opiniões com cautela, porque é muito fácil. Quem está fora, quem não teve dentro do meio, tem a sua opinião. É evidente que a gente respeita, mas realmente o futebol hoje tem a parte da ciência que tem que ser respeitada. E outra, teve avião logo em seguida, né? Sim. O Grêmio saiu da arena direto para o aeroporto. Especial, tudo bem, mas é um voo, né? O jogador não dormiram. Por mais que cada um tenha uma poltrona, mas o Grêmio vendeu ingresso. Só os dois tiveram, Michel e Luan tiveram poltronas. Eu sei, mas tudo bem. Eles ficaram com os 3 assentos, outros eram 2 a cada 3 pontos. Sim, eu sei, mas mesmo assim o avião pode desgaste dar um... se é esses aviões que a gente... Não, e outra coisa, pode balançar a viagem. Turbulência. E os relatos é de que a viagem teve com bastante... Foi realizada com muita turbulência. Foi com emoção. Essa região lá, nessa época, não tem turbulência. As viagens têm turbulência, sim, entendeu? Sim. Tem altitude. Então tem uma série de coisas que vai estar sendo avaliada, né? Porque na segunda-feira o Grêmio não treinou. O Grêmio na segunda-feira deve ter, né? Sendo que a maioria, os jogadores não jogaram, então tem essa vantagem. Só o Luan e o Michel que jogaram, e os outros nenhum jogou. Então o Grêmio fez um treino leve na segunda, treinou ontem leve, porque não dá para fazer muita coisa mesmo. Ontem o que eu vi pelos jornais hoje foi só um rachão, né? Só teve um rachão. E eu acredito que o Renato não vai mexer na equipe, a não ser se esse jogador não tiver em condições. Agora, se esse jogador não tiver em condições, eu acho que ele vai botar o Cícero. De cara? Eu acho. Ele é um jogador da confiança dele, já jogou com ele no Fluminense. É um jogador que joga na primeira, na segunda, canhoto, tem uma característica parecida. Eu também estou com esse cutuco. Tem uma característica. Se não jogar o Michel, tem uma característica. Se não jogar o Michel, não joga. Eu acho que não joga o Jailson, eu acho que joga o Cícero. Sim, nesse caso, tá. Não, se não jogar o Michel. Mas eu vou te dizer, eu acho que o Cícero tem chance mesmo jogando o Michel. Mesmo sem ritmo. Porque empate amigo lá. O problema é que ele fez isso contra o Fluminense. Eu estou me baseando na história recente do Grêmio. Quando ele precisava segurar contra o Fluminense, porque tinha ganho aqui e tal, ele meteu 4 marcadores na meia cancha. Depois deu certo contra o Fluminense, repetiu contra o Bahia, não deu certo em casa. Não deu, foi um parto para o Grêmio ganhar do Bahia. Com um gol de escanteio. Se ele fizer isso, ele vai estar, na minha análise, mudando muito a forma do Grêmio jogar. Porque ainda que tenha dado certo contra o Fluminense, o Grêmio vem já praticamente desde o ano passado, principalmente esse ano, jogando no 4-2-3-1. E queira ou não queira, a posição pelo lado esquerdo do campo, que era o Pedro Rocha, quem fazia, e agora quem faz é justamente o Fernandinho, essa função ela tem uma função de válvula de escape. E num jogo apertado como esse, você precisa ter o jogador de lado de campo. Porque do outro lado você já tem o Ramiro, que não é um jogador de mas válvula. Aí a característica é completamente diferente. Comparar o Fernandinho com o Pedro Rocha é uma ofensa ao futebol. É uma ofensa ao futebol. É uma ofensa, não tem nem... Até porque o Fernandinho está deslocado, ele não foi bem ali. Né? Torto, e é um jogador que não tem sangue, e o Pedro Rocha não, o Pedro Rocha marcava, fazia gol, o Pedro Rocha foi uma perda para o Grêmio nessas semifinais da Libertadores da América, que o Grêmio vai sentir essa falta. Esse Barcelona foi vice. É por ali que joga o Fernandinho, por isso que eu comentei. Esse Barcelona foi vice na década de 90? Perdeu para o Vasco. 98. Perdeu a decisão para o Vasco. Faz 20 anos. Em 90 para o Olímpia. 19 anos. Né? Perdeu para o Vasco. E a LDU... Em 1990 contra o Olímpia. E a LDU já ganhou o título. Já. 2007 contra o Fluminense. Então tem mais esse quesinho que eles têm. E o Barcelona é a maior torcida, né? Sim, a cidade tem agora eu estava vendo, estava lendo jornais aí, me inteirando aí das coisas de Porto Alegre. Tem um jornal hoje que fala que o Barcelona não ganha há 3 meses, mas faz 30 dias que o Barcelona foi na Vila Belmiro e depois de 38 anos
o Santos não perdia um jogo na Vila, jogo da Sul-Americana, jogo de Libertadores, 38 anos que o Santos não perde um jogo, o Barcelona ganhou de 1-0 do Santos lá. Não ganha no Nacional, acho que são 8 empates pelo equatoriano, né? Não, mas tô falando, mas disseram que ele não faz 3 meses que não ganha um jogo. Ah, não, aí tá errado. Tá errado? Ele ganhou faz menos de 30 dias. Deve ser o mesmo jornal que disse que o Inter ia jogar contra o Barcelona. Não sei, isso eu não sei. Sim? Não teve um jornal de Porto Alegre que colocou o Inter? Não acompanhei, isso eu não acompanhei essa. Os famosos foi ontem? Ah, não, eu não estava aqui, eu estava em São Paulo. Em alguém eu tô todo mês lá em São Paulo. É uma brincadeira só. Não, mas voltei agora, acabei de chegar, tô vindo aqui pro programa. Você vai baixar um símbolo e baixa outro por engano. Mas eu quero te dizer o seguinte, é que o Barcelona ganhou do Santos, depois de 38 anos, o Santos perdeu um jogo de Sul-Americana, de Libertadores, a menos de 30 dias. Foi 1-0 pro Barcelona. Foi pelo gol do centroavante que não vai jogar. Porque no Palmeiras, contra o Palmeiras, eles eliminaram o Palmeiras nos pênaltis. Eles perderam, eles ganharam em casa 1-0, fizeram um gol no último minuto e perderam 1-0 no Aliança. E aí foram nas penalidades máximas, o Egídio errou, quando empatou as penalidades na série de 5, e quando na primeira série de desempate, o Egídio errou um pênalti e o jogador deles fez o gol. Tá me lembrando do Thiago, aquele colocou como manchete de geral aqui, ó, Comebol comete gafe dupla ao promover semifinal da Libertadores. Na fotografia coloca Jonathan Alves suspenso e Bolanhos emprestado por Tijuana. Tá bem a Comebol, hein? Mas eles cometem essas gafes, sempre, né, o Pelé? Assessor de imprensa lá da Comebol é bom. Comebol. O que a gente se deitava nele. Isso que a própria Comebol que julgou o Jonathan Alves, que esse talvez seja o erro mais grave. O Bolanhos, ele foi retirado agora da lista, né? Porque ele estava inscrito ainda pelo Grêmio, foi retirado agora da lista. O pessoal pode ter se atrapalhado, mas o Jonathan Alves, que está suspenso pelo que fez na classificação, é complicado. Falando em jornal, teve um jornal... Thiago José, torcedor do Brasil. Teve torcedor jornal do Brasil? Não, brasileiro, então. Uma expressão que então tá triste ele. Então. Torcida brasileira. Então tá triste hoje. Não, o narrador dizia assim, Thiago José, torcedor do Brasil. Mas ele tá triste, levou 3 da Inglaterra, né? Pois é. Sub-17. Mas o que se dizia é que a Inglaterra era o melhor time da competição. Sim. E a Inglaterra está repetindo a Alemanha, hein? Ganhou Toulon, ganhou Sub-20 e hoje foi pra... Sobre o jornal, só ia dizer assim, tem jogadores de qualidade, não é? Ganhou no aborto, ganhou de 1-0. O menino fez 3 gols lá. 3 gols do Liverpool, né? O jovem do Liverpool. Não, teve jornal em Porto Alegre que quando o Jeromel se machucou aqui no jogo contra o Cruzeiro, no outro dia o jornal deu assim, Jeromel provavelmente fora da primeira partida da final, né? E o Grêmio recém jogando o jogo de ida da semifinal contra o Cruzeiro aqui e já estavam gravando o Grêmio na final. Então, com certeza, você deve ter chegado no vestiário do Cruzeiro, porque depois do jogo, os jogadores do Cruzeiro... E fizeram também uma enquete que Cruzeiro e Grêmio, o Cruzeiro só tinha 2 jogadores do Cruzeiro que jogavam no Grêmio, e aí o Cruzeiro eliminou o Grêmio. Tá bem que se basearam na opinião dos colegas. Mas mesmo assim... Esse tipo de coisa é muito perigoso. Tudo é combustível. Imagina o que o Mano Menezes não fez com essa... Com certeza, depois do jogo os jogadores estavam todos... Matéria. Não sei o que lá, Grêmio, aquela coisa toda. Né, e o Mano já é ligado, já acompanha bem as coisas do Sul. O auxiliar permanente do Cruzeiro passou recentemente pelo Grêmio, também acompanha bem as coisas do Rio Grande do Sul. Não, mas hoje fez do cadeira cativa para assistir. Hoje o treinador, os auxiliares do treinador, o pessoal que trabalha na inteligência do clube, eles acompanham do adversário tudo. Clipping, né? Eles fazem tudo, acompanham tudo. Hoje você vai ter um enfrentamento de um adversário. O pessoal do Barcelona de Guayaquil contratou profissionais de Porto Alegre, preparador físico, treinador, para fazer acompanhamento do Grêmio nesses 30 dias. 9h45. Isso é normal acontecer. Isso aí não é problema, isso aí é mostrar que você tem que estar atualizado e saber todos os detalhes do adversário para... Isso é profissionalismo. É profissionalismo total. 9h45, Barcelona e Grêmio com Néstor Pitana. Eu acho que é o melhor juiz que tem, né? Ele apitou Palmeiras e o Barcelona lá. No jogo que foi 1-0 para o Barcelona. É um juiz da FIFA, é um juiz que vai até o Mundial da Rússia, é um juiz experiente, entendeu?
E ontem nem E se tem uma utilizou, característica de jogo, né? nem se utilizou do recurso eletrônico. Mas teve um lance Por que polêmico, esse... Do nenhum pênalti? veio. Não No foi fim do jogo? Eu achei que não O foi pênalti, jogador, mas já, é o jogador já veio com, Mas eu digo- a perna Sim, mas eu quero dobrada. dizer, é um lance polêmico. Mas o juiz deu com tanta convicção. Que ele não chamou. Nada. Não chamou. E outro que teve convicção, outro árbitro, foi o Carlos Simon. Que na hora, está certo, nem precisou do replay. O Simon disse na hora, está certo o árbitro. Agora, por que esse rapaz não apita Milton Pereira Sampaio. no Brasil da mesma forma que ele está apitando? Wilton. Ele apitou 2 jogos. Eu gosto dele. Nas Nas quartas ele foi eliminatórias ele super apitou também. No último. Ele na apita com última mais rodada, coragem. Vale foi super bem, não. Ele se condiciona a ter mais coragem. Ele vai e xinga os caras. Xinga não, ele encara os argentinos. Ele se impõe, ele apitou um jogo dos Ele argentinos apitou também. Argentina e Peru, não foi? Argentina e Argentina e Peru. Peru na Bombonera. 0-0, exatamente. Apitou maravilhosamente bem. Eu vi também. Ontem ele apitou maravilhosamente bem. Praticamente não teve equívoco, não teve, entendeu? Ele botou um jogador do Inter pra rua, dentro do Beira-Rio. No minuto foi o Anderson. E depois... Undershow? O Undershow. E também, se não me engano, foi ele o juiz de Internacional em Santa Cruz e tocou-lhe o Eduardo Henrique, aquele pra rua. Ele tem personalidade. O Munheco, o treinador, o Galhardo, né? O apelido dele. Na Argentina todos têm apelido, né? O Munheco, depois na coletiva, disse: olha, achei um lance polêmico, mas se o árbitro da partida não chamou o vídeo pelo espírito de competição do jogo, ou seja, que vai para... Então eu fecho... Eu achei surpreendente, né? O treinador, até o Pelai pode falar mais de bastidor, porque às vezes o treinador faz aquela, né, meia culpa e tal. Só, se o árbitro achou que não devia chamar pelo espírito, o jogo tá ótimo. Mas é que é o primeiro jogo. É o primeiro jogo. Se fosse o segundo, a chiadeira seria bem mais. Se fosse uma eliminação... Mas pra mim não foi pênalti também. Mas Eu aí, olhei- Acho que não houve dúvida. Mas eu aí, olhei depois. Eu também eu escutei, eu assisti o jogo pela Fox e na hora o Carlos Simon disse que não Diz foi na hora. pênalti. Não ficou esperando 10 segundos, Nada. 1 minuto, ele já cravou. porque aí é fácil. Depois você olhar 20 vezes assim, como o Arnaldo faz, o Arnaldo olha 80 vezes o lance, aí diz, eu acho que agora foi pênalti. Aí não Inclusive, tem. nos pênaltis do Grêmio, ele muda de opinião, porque o Thiago Neves resbala. E ele disse: tem que impugnar, tava errado. Aí mostra uma câmera de trás. Não, Galvão, não tem que eliminar. O Arnaldo, esse foi muito Mas aí, isso aí não é comentarista de arbitragem. Aí, no momento em que o tá comentando comentarista. a imagem. No momento em que, Abre de olha vídeo. bem, no momento em que um comentarista de arbitragem precisa de 10 vezes o mesmo lance, 20 vezes o mesmo lance, para dizer, aí o árbitro está inocentado. Absolve o árbitro, que tem que decidir ali. Mas aí, Rec, O jogo do Sport Recife é hoje ou amanhã? Amanhã, quinta-feira. É amanhã. amanhã. Mas só do jogo de Júlio ontem... de Barranquilha. Do jogo de ontem, Rec, do pênalti, vale lembrar o seguinte: como o árbitro não marcou nada, então o lance não foi paralisado, não cabia chamar o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo pode ser chamado, ou ele é acionado em caso de gol, e aí vai se avaliar se o atacante fez alguma falta para cometer o gol. Ou Quer dizer, naquele lance ele não podia chamar. Naquele lance não, ele não poderia. São 4 situações. Mas então o que adianta? Não tira o erro? É porque assim, ó, digamos que o árbitro de vídeo vê que o Pelai errou um impedimento, como é que vai voltar o lance? É assustador. É assustador. Pior do que isso, é assustador ver que o professor do árbitro de vídeo é o Larionda. É assustador. Tem uma bronca do Larionda? Não tem. 2007. A gente sabe, a gente sabe. Eu tenho os bastidores. Eu sei porque eu tenho os bastidores e sei o que aconteceu em 2006 no jogo Inter e São Paulo. Eu vi o lance, ninguém viu, tá aí. Com 8 minutos de jogo, o Josué fez uma falta e foi expulso em São Paulo. E em 2007... Mas 2006, depois ele expulsou o Fabinho. Aí depois, no final, aí quando já estava 2-0, ele expulsou. E 2007? Em 2007, o Ibarra dá uma voadora no Carlos Eduardo a 5 minutos de jogo, 4 minutos de jogo, atira o Carlos Eduardo na torcida lá e ele não fez nada. O Sandro Goiano levantou o pé para dominar uma bola e o jogador do Boca baixou a cabeça, o Boca ganhou porque tinha mais time. Mas também o primeiro gol estava impedido lá na Bombonera. O gol e o último teve falta na zaga do Grêmio. Mas como o presidente do Boca tinha que se eleger governador
Prefeito de Buenos Aires, governador né? de Buenos Aires. Governador de Buenos Aires há 60 dias. Aquilo ali ajudava muito, entendeu? E depois se tornou presidente da República. Quando o Arena então, vai mal, um clube do Nacional... Não, mas não, então a gente sabe, o seu Larrionda, esse aí quem é. Então hoje ele é exemplo, ele está dando, ele é o conferencista e está implantando. Deixa eu fazer um contraponto. Não tem moral para fazer Ele pode isso. ter esses probleminhas, essa campo, mas ele conhece a arbitragem. Ele apitou tudo que foi clássico. Sim, claro. Mas ele conhece o outro lado também. Então, o árbitro de nós vimos o gol que ele deu na Copa do Mundo da África, né? Foi um espetáculo. O árbitro marcou a carreira dele para todos sempre. Ele devia ser proibido de entrar num estádio de futebol, o Larrionda, depois do que fez na Copa do Mundo. Proibido. Os ele que é estão... colombiano, né? E ele Não, o Uruguai. E eles falam em moralização da Sul-Americana. Larrionda Depois de todo mundo preso. Mas faltou prender gente na Sul-Americana. Contexto aí. Os responsáveis são o Larrionda e o Seneme, né? O árbitro brasileiro. Não. Quem está lá hoje é o Torres, um paraguaio, um árbitro careca. Carlos Torres. O Seneme acho que é instrutor para o Brasil. O Seneme é o representante com a morte do Armando Marques, que era o representante brasileiro na comissão de arbitragem da Conmebol. Eles só saem depois que morre. Quem foi para o lugar do Armando Marques foi o Seneme. O Seneme é que é o representante brasileiro na comissão de arbitragem da Conmebol. Só para a gente não ficar devendo, Rec, os 4 momentos em que o árbitro de vídeo pode atuar num jogo. Ou se ocorreu um impedimento ou uma falta, como por exemplo citou o Pelaipe, teve uma falta lá na defesa. O árbitro de vídeo vai analisar esse tipo de lance porque redundou em gol. Primeiro caso. Segundo caso, um erro de identificação do árbitro. Ele deu o cartão amarelo para o Pelaipe, mas quem cometeu a falta foi o Rec. Então, o árbitro vermelho de vídeo... no Rec. Não, pode ser caso de amarelo, não tem problema. Ele comunica ao árbitro que o árbitro se equivocou. Terceiro, um caso em que o Pelaipe deu um soco no Rec e ninguém percebeu. Esse caso também é passível do árbitro de vídeo. E quarto... Mas o árbitro de vídeo pode avisar a agressão? Sim, em caso de agressão que redunde em cartão vermelho. Ele pode chegar aqui, ó. Vocês não viram aí, mas eu vi. Sandro, você não viu, mas o Pelaipe deu um soco no nariz do Rec. Cartão vermelho. E se ele dá um amarelo... E aí ele vai mostrar, o juiz vai dizer pro cara... Vai fazer o gesto, ó, o árbitro de vídeo... E se ele deu amarelo... Na rua por causa disso. E se ele deu amarelo no Pelaipe, mas o de vídeo viu que a agressão foi maior... Não, isso não. Não, aí é interpretação. A decisão de interpretação não pode ser mudada. Pode. Aí é interpretação. E o quarto caso é um lance em que o árbitro tem dúvida, vamos torcer, mas é um lance que paralisou. Não pode ser um impedimento, mas por exemplo, uma falta. Em Copa do Mundo, a FIFA contraria o árbitro. Pune o jogador pós-partida. Como o STJD faz aqui. Acho que agora com o vídeo não deve fazer. Ele pune se o árbitro não puniu. No caso da mordida do Soares, o árbitro não havia punido. Aquele italiano que foi afastado da Copa do Mundo. No jogo lá da Coreia lá. Um árbitro italiano? Claro, fez horrores lá. Não, é que a bola não saiu, não foi? Não. Eliminou a Coreia, anulou o gol, fez gol, deu a favor, fez horrores. Agora em 2014? Não, na Coreia. 2002 Coreia e Espanha. A bola não saiu, a bola saiu e o cara não deu. Então eles punem. E o jogador, um italiano foi afastado de uma Copa do Mundo, o Maradona foi afastado de uma Copa do Mundo. O Maradona foi outro problema. Foi cocaína. Nos casos de dúvida do árbitro, um dos que entra o árbitro marcou o pênalti. Parou o jogo, marcou o pênalti. Aí o árbitro de vídeo vai analisar se foi dentro ou fora da área. Apenas isso. Bom, mais polêmicas aí. Vamos torcer para não ter árbitro de vídeo. Vanderlei Luxemburgo. Importante é isso. Vanderlei Luxemburgo deu entrevista ontem, e eu até li em algum site, que não tem essa de poupar, mesmo o Sport Recife correndo risco de rebaixamento. Ele diz que vai com tudo na Sul-Americana e vai com tudo na série, na luta para não ir para a Série B. Pode ficar fora da Sul-Americana e ir para a Série B. E já renovou, não, o contrato? Não, isso é relativo. Às vezes ninguém sabe. Gaveta? Ninguém sabe. Mas eu digo o seguinte, o Sport tinha que cuidar para não cair. Então discorda do Vanderlei? É evidente, tem que... Tem que priorizar o maior. E o próximo jogo? A situação maior. Por exemplo, do Sport para baixo, o Sport tem 35 pontos.
Tem o Sport com 35, o Avaí com 34, o Vitória com 33, tem a Ponte Preta e o Curitiba com 32. Pô, sabe de cabeça a tabela? E o Atlético Goianense 26. 26. Então, o próximo jogo é o Atlético Goianense, eu acho que já caiu, na minha opinião. O Atlético Goianense, tá? Já foi para banho. Mas Curitiba, Ponte Preta, Vitória, Avaí e Sport jogam... Não inclui mais o São Paulo? Não, o São Paulo não vai cair. O São Paulo nem o Fla, nem o Fluminense. Eles estão fazendo o dever de casa, estão ganhando nos seus... O São Paulo joga mal fora, né? Mas ganhou do Flamengo, ganhou do Cruzeiro, teve algumas vitórias importantes dentro do Morumbi ou no Pacaembu lá jogando. Então, o São Paulo precisa mais do empate. 8 pontos. 2 empates. Tem 8 jogos. Precisa 2 vitórias e 2 empates. O São Paulo tem elenco para isso. O treinador joga de uma forma diferente. Está jogando, atacando quando precisava se defender. Quer dizer, então mas tem jogador suficiente para tirar o São Paulo dessa situação. Em 24 pontos precisa 8. 8, é um terço, é 33. Tem o Hernando, tem o Prato, tem jogadores de qualidade, Cuevas, tem jogadores de qualidade. A diferença pro Inter ano passado, até para corroborar com o Pelaipe, a diferença, porque o pessoal fala, mas o Inter ano passado também, time e tal, é que o São Paulo tem elenco, São Paulo tem Lucas Prato, São Paulo tem Cuevas, São Paulo tem Hernanes, tem o Petros, tem Jusilei, tem vários bons jogadores. O Internacional tinha Undershow. Eu tenho certeza que quando terminar a Série B vão me tocar a flauta. Não, mas o São Paulo botou uma coisa na cabeça. O São Paulo sentiu o perigo e se condicionou a uma situação. Nós não vamos cair. O Internacional era o seguinte, clube grande não cai. Escondiam o perigo. Brincou com a sorte. Era o discurso, entendeu? Era um discurso de que não ia cair, que não tinha problema, que era campeão de tudo, que todos os dirigentes... Que a sorte ia resolver. Que todos os dirigentes que tinham ganho o campeonato mundial estavam de novo junto. Imunes à desgraça. E o Raio caiu porque foi um time muito mal construído ao longo do ano, né? Jogadores não deram respostas e aí caiu, entendeu? Não tem a time grande não cai sim. O Grêmio caiu, o Corinthians caiu, o Palmeiras caiu, Atlético Mineiro caiu, o Vasco caiu, o Fluminense caiu e Botafogo caiu e eles são clubes grandes. Eles não deixam de ser grandes. O Internacional não deixa de ser grande. O Internacional é muito grande, mas caiu. Se não fizer uma gestão correta de futebol, se não cuidar, se não trabalhar no futebol, gente que conheça futebol, cai. Eu estava por dizer o seguinte, ó. Lá no final, vamos tocar a flauta. O REC disse que com 61 estava garantido, não sei o quê. Acho que os clubes vão fazer mais. Mas se um ficar com 61 na quarta colocação, para mim não vai ser surpresa. Embora já esteja se encaminhando para os 4. O Inter tem quanto? 61. O Inter com mais uma vitória está com 64. Nos últimos anos, sempre com 64 subiu. Olha aqui, ó. 61 tem o Inter, 56 tem o América e o Paraná, 55 tem o Ceará. Bem provavelmente eles vão fazer mais de 61. Mas o quinto não vai fazer. Quanto é que o quinto colocado tem hoje? O quinto colocado hoje tem 51. Ou 51, 10 atrás do Inter. Tem 7 jogos. O Vila Nova já disputou a 32ª rodada. Então tem 6 jogos, 6 rodadas, então o Vila Nova. Não faz, eu acho. Em 18 não faz 3 vitórias o Vila Nova. Não faz 3 vitórias. Tem que fazer 50%. Tem que fazer 2 empates e 3 vitórias e uma derrota. Então tem que fazer uma campanha de campeão, entendeu? O que pode superar aí é o Oeste. O Oeste ir para 52, que o Oeste não jogou na rodada, né? Mas não tem time. Então, é o que eu estou dizendo. Pode ser que todos os 4 façam mais de 61. O Inter sábado agora festeja a classificação com 64. Sim. Ganhou, tá dentro. Se bem que o CRB vem brigando para não cair, né? O CRB tá em... Mas agora é Ceará. Tá. Agora é Ceará. E depois ainda tem o CRB. O jogo vai ser o jogo contra o CRB vai ser difícil, porque ele não tá caindo, vai sim. Quando tiver, vira em 4. Inter e CRB vira em 4, 3, vira 3, 4. Pô,
O time, plantel que o Internacional tem. É. O Internacional, Thiago, o Internacional gasta O que o Grêmio gasta. por mês, o que 95%, à exceção do Goiás, que gasta muito, só. Tirando o Goiás, que Soma gasta tudo, muito, não dá o que o Inter. o Internacional gasta por mês o que os outros times todos gastam por ano. Esta é a realidade. O Internacional está fazendo errado? Não, está fazendo certo. O Internacional se preparou para passar por cima de todo Assimilou mundo o golpe, e passou por E cima. às vezes mudar o técnico é importante, hein? O Paraná não queria mudar. O Lisca brigou lá e tal. O Paraná fez mais pontos sem o Lisca. É. O Guarani de Campinas periga se escapar por Não, o ter Lisca contratado o Lisca. vai salvar o Guarani. Salvar o Guarani. E o Goiás se salvou depois, não por causa disso, que demitiu o Argel. O Argel não conseguia tirar proveito de nada. É que trouxe um treinador que é contestado e Hélio dos Anjos. E foi um desastre. Teve que ser colocado para a rua do Grêmio, porque senão o Grêmio ia cair. Na última semana saiu e houve uma intervenção no futebol do Grêmio. Caiu todo mundo, né, no futebol. Sim. E assumiu o seu Petri. Seu Petri. O seu Petri, eu estava junto com o seu Petri, mas o Beto Almeida treinou o time contra o Fluminense lá na Rua Bariri. E nós ganhamos 2-0, gol do Dinho e gol do Guilherme, para o Grêmio não cair ali, né? Mas foi um desastre. Foi um treinador que o Grêmio teve um jogador expulso, um zagueiro, ele botou um atacante e tomou 5 no Grenal. Né? Tudo. Foi talvez um dos piores treinadores que tenha passado no Grêmio aí, se você contar aí, botar na mão de 5 treinadores, esse aí tá dentro dos 5 da. Mas para o Goiás funciona. Mas para o Goiás que conhece, o Juventude de lá, funciona. Certo? Porque é um treinador desse naipe, dessas equipes, entendeu? E ele assumiu o Goiás, e quem está salvando o Goiás da Série B, o Goiás tem uma receita de 35 milhões. E o ano que vem não vai ter mais, aí eu quero ver. Agora o ano que vem ele passa para a vala comum de todos os outros. Vai virar o Vila Nova. Exatamente. Vai sofrer como o Vila Nova está Vai sofrendo. sofrer. E o Vila Nova, de novo, não vai subir. Depois da derrota de ontem, já ficou a 4 pontos do Ceará, que não jogou. Mas quem vai salvar o Goiás vai ser o Hélio dos Anjos. Faz 400 quilômetros Mas que ele fica lá. Com aquela perna. Mais uma vitória, Mas que fique lá. Tá com 41 pontos, acho que mais uma vitóriazinha. Uma vitória e um Mas vai empate. sair. Deve sair. É a mesma coisa o outro clube que deveria não cair, até pela estrutura do Figueirense. Sim, né? agora Está numa situação difícil, com investimento lá e tudo. Mas se meter mais uma vitória... Joga contra o CRB. O Figueirense joga contra o CRB. Lá ou aqui? Sexta-feira em Figueirense. Bom. No Orlando Scarpelli. Orlando Scarpelli, Então aí começou a sexta-feira, né? Sexta-feira. Excelente tabela, né? Se ganhar vai 39. Na rodada seguinte, enfrenta o Brasil. É confronto direto, ó. Eles estão juntinhos na tabela CRB e Figueirense. Sim, e o Brasil 36 a 38. Exatamente. E o Se Brasil o Figueirense ganhar, passa do coisa. O Brasil tem 39. 39. O Brasil... Não sou o Antônio Augusto, mas estou com a tabela. Tem gol onde, Antônio? Brasil que enfrenta o Oeste, né? Que pode chegar ali na Mas é em Pelotas? Não, é fora de casa. Na Arena Barueri. Esse é um jogo difícil pro Brasil. A sequência do Brasil não é fácil. E a sequência mas tem que do Oeste torcer é boa. pro Klemer aí, pro Klemer tirar. O Brasil precisa continuar na série B. Agora vai depois ter o seu estádio aí, eu acho que é importante o Brasil, né? Com a torcida do lado. Tudo. Na Sul-Americana hoje tem Nacional do Paraguai contra Independientes. Jogos de ida. Fluminense e Flamengo. Esse Independiente aí e Nacional e Independiente é às 8h15 e o Fla-Flu é às 9h45, mesmo horário do Grêmio. O Leandro Damião segue com dores musculares, não tem lesão, mas está fora do jogo, não tem 100%. Continua como dúvida, né? Mas eu acho que vai jogar o Robertson mesmo. E aí vai ao encontro do que eu tenho dito nos últimos dias aqui. O Jefferson, que é um menino, entrar na minha cancha do Internacional não é por acaso, é para saber o tamanho que ele tem. O alemão virar titular de uma hora para outra é o bota fora, para saber o tamanho que ele tem. O Robertson é para não dizer que foi injustiçado, dá mais uma olhadinha e tal antes de mandar embora. O Internacional está pensando em 2018, para mim isso é muito claro. Tá rodando elenco, né? Tá rodando elenco. O Carlos entrou nas 2 últimas partidas, até fez 2 gols, mas o Carlinhos, o Internacional, ressuscitou há pouco tempo. Então quer dizer... O Internacional quer dar mais uma olhadinha, assim. Por quê? Porque está pelado. O Inter teve um déficit de 80 milhões.
Até o final de julho. Porra. Vai chegar a 90. Maior que do Grêmio. O Grêmio teve que buscar 52 milhões de isso que vendeu o Pedro Rocha e ganhou o dinheiro da Globo, né? O presidente que isso aí foi para ajustar porque o Grêmio arrecadou antes. Que não foi para cobrir... Que aumentou a arrecadação, então... Bom, mas de qualquer forma pediu suplemento orçamentário. Então, o time que pode ir a campo contra o Ceará: Danilo Alemão, Danilo Silva, Cuesta e Wendel, Charles, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Potker e Robertson. E a imprensa grega põe Rodrigo Moledo nos planos do Internacional e o Inter segue negando. Já voltamos. Vamos com... primeiro mandar um abraço pro Lauvir Vargas, né? Que é o Pelé da... Pelé é pouco. É o homem que mais entende nesse negócio de multa. O Vargas é o Pelé com uma mistura de Pelé com Maradona. Essa é a mano de Deus mesmo, né? Dá uma ajuda, mamãe. Tá mandando um abraço aqui pela live do nosso... facebook.com/, Luiz Carlos Reck. Vamos com o gol na memória. Grêmio 2-1 no Penharol, segundo jogo da semifinal da Libertadores. César, título pro Grêmio. É o do chutão aquele? Não, jogada ensaiada do Renato. Que é isso? É o cocobol. É o cocobol, o pré-cocobol, né? Mas vou ter que dizer uma coisa, ele pode ter feito aquilo ali, mas ele mostrou que ele tem recurso. Sim. Ele fez uma embaixadinha e tocou-lhe o pé, ó. O Renato era craque, né? Ele botou no sejo. Ele botou no sejo o que Deus quiser, porque ele podia. Ali tinha duas alternativas: chutar no adversário para cavar o escanteio, ou fazer isso aí. Como ele tinha recurso, ele fez isso aí. O Renato se joga hoje tranquilamente. Estaria entre os melhores jogadores Cristiano Ronaldo ou Renato? Não, do mundo. Não, cada um tem o seu tempo. Ele jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Mas estou dizendo o seguinte, cada um tem o seu tempo. Mas o Renato tinha habilidade e tinha uma coisa espantosa, tinha velocidade e força. Hoje em dia, um jogador com velocidade e força... O último foi o Ronaldo Fenômeno, acho que era forte, explosão e drible, né? Renato tinha velocidade e força. O Renato, quando surgiu no Grêmio, chegando lá do Esportivo de Bento, nos treinamentos, assim, era uma coisa, assim, espantosa. Todo mundo, desde o início, que começou aqueles primeiros treinamentos, o próprio Ivo Wortmann, que era o treinador do Júnior do Grêmio naquele ano, quando o Renato chegou, eu ficava impressionado com a capacidade dele. É verdade que um dia ele se irritou, jogou a camisa no chão, disse que ia voltar a ser padeiro, e o seu Enio disse, não, então entrega ele para mim. Não. O que houve no início, assim, o Renato sentiu saudade. Logo, ele ficou um período aqui, que quem me contou foi o Zé Russós, falecido Zé Russós, que foi o responsável, o dirigente responsável. O Espinosa indicou o Renato, o Espinosa indicou, né? O Espinosa era auxiliar técnico do Oberdan. O treinador do Grêmio em 80 era o Oberdan. Sim. E o Espinosa era o auxiliar técnico. E o Espinosa indicou para o seu Verardi, né? E o Zé Russovski, que era o diretor da base, foi chamado e numa noite o Zé foi buscar o Renato em Bento Gonçalves, numa Kombi do Grêmio lá, né? E eu, como o Zé precisava de uma companhia, me convidou e eu fui junto com o Zé, mas o Zé foi o responsável, o Zé Russovski foi o responsável por trazer até, dando um cheque Zé Russovski, de garantia do negócio para o presidente do Esportivo, Darcy Posa. Vamos com a pichotada. Com 2 defensores no lance, o time ainda conseguiu fazer o mais difícil. Vamos acompanhar. Chute. Esse é o velho Sérgio. Atrapalharam o goleiro. Atrapalharam o goleiro. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência.
que é um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica aqui em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também em frente ao campus da Ubra, aqui bem pertinho. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também. Vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade, radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman, ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã, antes de viajar, passe na Zago Radiadores, na internet zagoradiadores.com.br. Personal Car, está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo, procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car está sempre trabalhando para a realização dos seus sonhos. Já voltamos. Foi um ônibus só? Um ônibus, 50 pessoas. 50 pessoas, R$ 1.100 cada um. O voo custava 13.500. Isso é amor ao clube, porque 5 ninguém dias perde pra ir, 5 família, trabalho, comendo a meia boca, dormindo a meia boca. Fizeram churrasco na estrada, mas tentaram tem tornar a viagem mais agradável. É que quem trabalha não vai ficar 10 dias na estrada. 5 para ir, 5 para voltar. Pede folga. Mas é amor ao clube igual, trabalhando. Só lá. se tirar... Aí sim, mas... Pede um período de férias ali, 10 dias. E sabe que tem, entre 50, tem 2, 3 casos assim, 5 casos. Mas realmente é uma viagem cansativa, é longa e... De avião é cansativo. A pessoa, de avião é ruim de ir, imagina de avião, a turbulência que tem lá. A queima-roupa, o que dá hoje, Felipe? É difícil, tá muito difícil fazer prognóstico, né? Mas eu acho que o Grêmio vai conseguir um bom resultado. 2-1 pro Barcelona é bom? Não vou dizer, não. Eu acho que o bom resultado é ganhar ou empatar. Perder é ruim. 2-1 perder? De qualquer jeito perder é ruim. O Grêmio não perde, no mínimo, mas acho que vai dar 2-1 Grêmio. Um empatezinho amigo, que é um grande resultado. Eu acho também, um empatezinho amigo que é um grande resultado. Se não, 2-1 pro Barcelona e o Grêmio faz a festa aqui com 1-0, com 50 mil pessoas. Às 19 horas tem o nosso Cadeira Cativa. E chegamos ao consenso aqui, tá? Ainda não entraram as letrinhas ali, que é o time aquele com o Fernandinho. Na minha opinião, sim. Fernandinho. Arthur É e a Michel. tendência do Renato. Michel também. Felipe. Eu acho que ele vai botar o time que vem jogando e bem. Até às 19.